Em 1994, o explorador norueguês Erling Cage tornou-se o primeiro homem da história a completar o desafio dos 3 polos a pé e sem suporte. O sujeito escalou o Polo Norte, acho que ele foi visitar o Papai Noel, o Polo Sul e o Monte Everest. E neste vídeo eu vou aprofundar um pouquinho da visão de mundo desse cara a partir da sua obra Filosofia para Exploradores Polares. Eu li esse livro aqui em 24 horas, 48 horas, mas antes, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro, que é um livro bem legal, que é o Filosofia para Exploradores Polares, do Erling Cage, um explorador norueguês bastante reconhecido. Esse explorador ele é editor, tem vários livros, também tem 3 filhas. Filosofia para Exploradores Polares, do Erling Cage. E não, o livro não é meu, ele é do meu professor de economia. Então aqui já agradeço meu professor de economia por ter me emprestado o livro. Atenção, 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 esse sujeito aqui... O que eu ia dizer? Esse sujeito aqui não é Platão, não é Aristóteles, não é Agostinho de Hipona, não é Tomás de Aquino. Ele é um explorador norueguês que está compartilhando um pouquinho da visão de mundo dele. Então ele não vai aqui fazer um ensaio filosófico, não, ele está dando ali a opinião dele, aquilo que ele aprendeu com todas as experiências de vida, que não foram poucas, que ele teve. Então aqui uma obra bastante curta, bastante rápida de se ler, 190 páginas aproximadamente. Nesta obra ele vai dar 16 lições de vida bastante interessantes. Eu obviamente não vou abordá-las todas neste vídeo, mas fica uma recomendação. É um livro no geral bastante positivo, mas tem algumas coisas que você precisa tomar cuidado. Eu já vou descrever isso daí com mais detalhe. Um dos capítulos que eu mais gostei é o capítulo 5, não confundir probabilidades com possibilidades, em que ele vai mostrar que nem tudo, muitas das coisas que nós consideramos impossíveis, o que eram consideradas impossíveis, só foram consideradas possíveis depois que alguém foi lá e fez. Eu acho que há 200 anos ninguém imagina que seria possível um computador como esse que eu estou usando para gravar, uma câmera como essa, ou um microfone, ou todos os aparelhos de transporte, o avião, etc. Então uma das lições que ele dá é justamente essa, que é preciso ser corajoso, é preciso ser ousado, mas daí também já é no capítulo seguinte, capítulo 6, não corra riscos estúpidos. Às vezes a coragem é você recuar perante um desafio que você sabe que você não consegue superar. E algo que eu gostei bastante desse livro é que ele também tem uma bibliografia no final, e ele vai citando vários autores, vários filósofos, vários escritores de toda a história. Então ele vai desde Aristóteles, passando por Kant, assim, meio do nada, o Mané Kant, como ele é chamado no Brasil, e Viktor Frankl, por exemplo, ele cita obras filosóficas, etc. Chega a falar de Platão e no final também cita tudo de maneira bastante elegante, que revela também uma grande cultura desse sujeito. Não é um sujeito burro que está escrevendo isso daqui. Tem um estilo de escrita muito bom, muito fácil de ler. Tem várias imagens das expedições marítimas dele. Explorações marítimas o quê? Explorações na neve, explorações das montanhas. Tem aqui uma foto do sujeito, parece mesmo um pouquinho o Homem das Cavernas. E as lições que ele dá nesse livro são, no geral, bastante boas. Ele vai, por exemplo, mostrar uns gráficos, vai citar leis de economia. Tem um capítulo aqui muito bom, capítulo 11, em que ele faz aqui um negócio excepcional. Vou ler aqui a página 126, em que ele diz o seguinte, abre aspas: "Não sei o que pensava o compositor Beethoven quando perdeu a audição, ou como o pintor Goya lidou com a perda progressiva da audição. Nem como Rembrandt lidou com a morte de sua mulher ou com a sua insolvência tardia, quando seus clientes lhe viraram as costas. Amo estes 3 artistas. O que sei, porém, é que a 9ª Sinfonia, composta por Beethoven depois de ter ficado surdo, é superior à maioria das outras. E as pinturas que Rembrandt executou pouco antes de se ver na ruína em 1656, superiores às suas obras mais antigas. As suas pinceladas tornaram-se mais acutilantes e a sua paleta incandescente. Se Goya tivesse deixado de pintar em 1790, quando a sua capacidade auditiva começou a falhar, nunca teríamos visto as obras de arte que lhe valeram tanta fama. O seu isolamento dos demais e o declínio da sua capacidade auditiva foram aparentemente a condição necessária para transmitir as suas visões interiores, pensamentos e ideias para a tela." Isso aqui é apenas um exemplo de várias lições excepcionais que ele vai dar. Aqui, no caso, ele está exemplificando como você não pode simplesmente desistir ou deixar de tentar
quando você se depara com um desafio ou quando surge uma grande dificuldade. Aqui o exemplo mais clássico é a Nona Sinfonia que Beethoven compôs, que Beethoven criou depois de ter ficado surdo. Beethoven era mesmo um gênio. Ele cita aqui um montanhista sul-americano, que é o Rodrigo Jordan, que fez 350 tentativas para alcançar o cume de várias montanhas. E cerca de 120 dessas tentativas deram certo. Outras 250 vezes o cara teve que desistir. Ou seja, o sujeito, o Rodrigo Jordan, super montanhista sul-americano, o que ele aconteceu? Como é que ele tá vivo hoje? Porque, olha só, ele teve que ter a coragem de desistir e aceitar lá a gozação, aceitar chamar ele de covarde. Isso daí é um ponto interessante que ele vai citar, entre muitos outros. Assim, esse livro, ele não é assim, nossa, um livro fabuloso. Eu tenho o hábito aqui de falar no canal que, esse livro é simplesmente incrível. Não, ele é mais de cultura geral, ele vai te mostrar, vai te expressar algumas coisas bem óbvias. Como, por exemplo, atrair a boa sorte. Você vai ter sempre muito mais chances de ser sortudo, de ser bem sucedido numa determinada demanda, se você fizer o quê? Se você se antecipar, se você preparar as coisas antes. Vai ser muito mais fácil eu estudar quando eu acordo às 5 da manhã, sim, eu acordo às 5 da manhã, se eu já tiver a mesa arrumada, se eu já tiver o café da manhã pronto. Esse que ele chama ser proativo com a sorte. Claro que ele vai dar uma de Chesterton, também vai falar de uns paradoxos, mas, e aí vem o grande mas desse vídeo, tem uma ou outra coisinha, vocês vão perceber quando lerem o livro, tem um ou outro indício que mostra que o Erling Cage não está muito bem alinhado com a moralidade. Ele não vai abordar esse tema, ele não vai falar, a moralidade é subjetiva ou objetiva, ele não vai falar nada disso. Ele vai aqui apresentar algumas lições de vida bastante positivas no geral, mas tem um exemplo que ele dá de coragem da página 67, deixa eu chegar na página 67, que assim, eu não vou nem ler, porque é o pior exemplo que eu já vi no livro, assim, de longe, nossa vida. Eu não preparei esse vídeo, a maioria dos vídeos que eu faço são sem roteiro, mas eu memorizei a página aqui, ó, a página 67, porque é o pior exemplo possível. Eu fiquei tentando imaginar um exemplo pior que aquele que ele deu pra exemplificar a coragem. Mas assim, nossa, pior, assim, nada a ver. Desastroso, desastrófico o exemplo. É verdade. Mas, tirando isso, é uma leitura excelente. Então fica aqui de uns 7, 6,5, 7 de 10. É um livro razoável. Recomendo aqui pra vocês, pra quem tiver mais de 12 anos, que vai entender. Mas é claro que mencionando o livro de filosofia, já deixando de lado o Erling Cage, eu também não posso deixar de mencionar a Apologia de Sócrates. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre a Apologia de Sócrates, clica no izinho que vai aparecer aqui em cima. E assim, a Apologia de Sócrates com o Erling Cage dá de 10 a 0. Eu posso até jogar fora o Erling Cage, porque isso daqui também é maravilhoso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Se você puder também, compartilhe aí nas suas redes sociais. Essa edição aqui que eu tenho da Filosofia para Exploradores Polares tá um pouquinho maltratada, mas o livro já me foi dado assim. Mas eu tenho aqui em mãos a edição da Quetzal, aqui no meu professor de economia. Basicamente é isso. Aqui no final vai ficar o vídeo da Apologia de Sócrates, que é uma obra sem palavras, assim, realmente espetacular. E até o próximo vídeo. Fui!